dia a todos, sejam bem-vindos a mais um devocional. Mais um dia está começando na presença de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Todo dia às 6 horas da manhã estamos aqui. Estamos aqui trazendo uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Todos os dias às 6 horas da manhã nesse perfil temos o devocional Despertando. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar o dia na presença de Deus. Vamos começar o dia cheio da graça e do favor de Deus sobre a nossa vida. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Luciene. Bom dia, Patrícia, querida. Bom dia, Vilma. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda. Que Deus os abençoe. Vamos começar esse novo dia que o Senhor fez. Esse novo dia que o Senhor está nos entregando como dádiva, como presente. Bom dia, Irla. Bom dia, Aline. Sejam todos bem-vindos. Que Deus os abençoe. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado, Cláudia. Vamos começar o nosso devocional. Obrigado, Ila. Queridos, eu montei esse devocional, comecei a escrever esse devocional ontem à noite. E esse devocional nasceu de um misto de sentimentos que tomou conta do meu coração ontem. E quando os sentimentos vêm, né, a gente está sujeito a qualquer tipo de sentimento, a gente está sujeito a qualquer tipo de pensamento, mas a gente precisa ser maduro o suficiente para quando chegar um sentimento, quando chegar um pensamento, a gente precisa administrar isso, né? A gente precisa colocar em ordem os pensamentos e os sentimentos quando eles chegam e submeter eles a Cristo, porque Cristo deve ser a fonte de todos os nossos sentimentos e todos os nossos pensamentos, porque afinal de contas, como cristãos, nós vivemos em Deus. Vivemos com Deus e vivemos por Deus. E esse devocional que eu montei, que eu escrevi e que eu estou querendo compartilhar com vocês, que me abençoou muito, vai nos ensinar que devemos depender completamente do Senhor. A nossa realidade, ela pode mudar. O nosso governo pode mudar. A situação na vida pode mudar. Mas o Deus que servimos, o Deus que estamos diante dele, ele não muda. Ele é imutável. O Deus que servimos, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus. Por isso que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Rafael, querido, Rafa, seja bem-vindo. Dona Heloísa, seja bem-vindo. Rose, Deus abençoe vocês, viu? A gente precisa entender que nada foge do controle de Deus. Por mais que as circunstâncias mudem, por mais que a sua realidade possa mudar, nada foge do controle de Deus. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, contemplando todas as coisas que Ele criou e que Ele sustenta. Entenda disso, nada foge do controle de Deus. Só que a gente precisa perceber e entender que quando vai tudo bem, quando vai tudo mil maravilhas, né, como se dizem, quando você não passa por nenhum tipo de aflição,
quando você não tem nenhum tipo de desafios para enfrentar, a sua dependência de Deus parece que é esquecida. A sua dependência de Deus parece que não se lembra mais. E Deus faz questão de permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida, na nossa nação, na nossa vida como um todo, envolvendo toda a nossa área, seja ela profissional, financeira, sentimental, de relacionamento, para nos mostrar que dependemos dele, que sozinho não temos condições de enfrentar as adversidades da vida e nem o que está por vir. A gente não tem noção do futuro, a gente não consegue enxergar muito além dos alcances da nossa visão, mas Deus, ele enxerga além. Deus, ele passeia na eternidade e ele permite determinadas coisas que aconteçam para exatamente nos mostrar que dependemos completamente dele. Entenda, você e eu somos completamente dependentes da graça, do favor, do amor de Deus e principalmente da sua misericórdia, que por sinal a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Então, coloque isso no seu coração e entenda que você é uma mulher, é um homem que depende de Deus. A gente não depende do governo, a gente não depende das circunstâncias, a gente não depende dos nossos sentimentos, a gente não depende dos nossos recursos. Não, a gente depende de Deus. Vocês conhecem a história de Jó. Jó foi um homem que sofreu muito. Jó foi um homem que perdeu tudo que ele tinha na vida. Perdeu filhos, perdeu patrimônios, perdeu bens, perdeu a saúde. Só que Jó não perdeu tudo, porque tudo que ele tinha era Deus. E isso a gente precisa entender, que tudo que temos, tudo que precisamos é de Deus. Deus, ele precisa ser suficiente para mim e para você. Por isso que temos que depender de Deus. Só que existem algumas coisas que acontecem na vida da gente, que é para exatamente a gente entender que existe um Deus soberano, que existe um Deus que trabalha na nossa fragilidade, que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Existe um Deus que não perde batalha. Entenda que Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, de onde ele governa todas as nações, todas as pessoas e todas as situações. Então entenda que você e eu precisamos depender somente do Senhor, e não das circunstâncias, e não das coisas que estão por vir, não das coisas que a gente não tem noção do futuro. Mas seja o que vier, seja o que acontecer na vida minha e sua, a nossa esperança, a nossa dependência está no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é suficiente para mim e para você. Mas vivemos certas situações na vida como um espinho na carne, que é para nos lembrar dizendo o seguinte: olha, sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo disse isso: sem mim nada podeis fazer. Eu quero começar esse devocional lendo com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. E hoje a gente vai falar sobre aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender somente do Senhor. Não dependa das circunstâncias,
não dependa das situações da vida, não dependa dos seus sentimentos, não dependa da sua vontade, não dependa do governo, não dependa da sua nação, não, dependa somente do Senhor. A Ele é toda a glória, todo o poder, toda a honra. Ele é soberano e é um Deus que jamais perdeu batalha e continua vivo, continua sendo Deus e sempre será. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Olha a dependência de Paulo em Deus. Paulo foi dado a ele um espinho na carne, uma situação desfavorável, uma coisa que ele não estava suportando muito, estava o incomodando. E ele pediu para Deus 3 vezes que retirasse isso dele. Mas Deus disse não. A minha graça, o Senhor falou, te basta. É pela minha graça que você vai suportar. É pela minha graça que você vai continuar caminhando. É pela minha graça que você vai continuar vivendo. É pela minha graça que você vai continuar sendo sustentado por mim. É pela minha graça que você vai continuar. É pela minha graça que o meu amor te alcança todos os dias. É minha graça que te faz ficar de pé todos os dias. Tudo é por causa da minha graça. Então, o espinho na carne permaneceu com Paulo, para ele lembrar de que ele era completamente dependente do Senhor. E a minha oração hoje, queridos, é que a gente tenha esse mesmo sentimento de dependência. Precisamos depender do Senhor para tudo na nossa vida, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o sustento da nossa vida. Ele é o que mantém a nossa fé firme, alicerçada na sua graça, que vem sobre a nossa fraqueza, que vem sobre as nossas limitações, que vem sobre as nossas necessidades. Deus não perde batalha. Deus continua firme, sendo Deus. Sabe, Paulo tentou de tudo. Alguns historiadores dizem que ele tinha problema de visão, que ele deixou de enxergar como ele enxergava. Alguns estudiosos dizem que ele tinha algumas dores intensas no corpo, mas a Bíblia não relata, só diz que foi um espinho que Deus permitiu que acontecesse com ele, como se fosse um mensageiro de Satanás, para lembrar ele todos os dias que ele dependia de Deus. E toda manhã, quando acordamos, querido, precisamos trazer isso na nossa mente, que o nosso governo, o que controla a nossa vida, o que nos faz caminhar seguros, é o Senhor Todo-Poderoso. Então, entenda que de repente isso que você está vivendo é o seu espinho na carne, e que você tem que suportar pela graça de Deus, que você tem que atravessar pela graça de Deus. Olha o que Paulo disse a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim,
Já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Entenda que essa vida que temos tem que ser vivida pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por mim e por você. Continue firme. Como eu falei, as situações mudam, as circunstâncias mudam, os governos mudam, tudo muda, mas Deus permanece fiel e firme. Então não tenha medo, continue sendo quem você é em Deus, continue fazendo as coisas que você faz em Deus, continue defendendo os seus princípios e valores em Deus, continue sua caminhada cristã, porque não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo, o nosso governo vem do céu. Então permaneça firme sendo você, quem você é em Deus. Não negocie a sua identidade de filho, não negocie os seus valores e princípios cristãos, independente de qualquer coisa, não negocie. Continue firme, continue em pé, continue sendo dependente de Deus. Então, para que você tenha essa consciência de dependência de Deus e das suas limitações, entenda uma coisa. O primeiro ponto importante dessa mensagem que eu quis extrair sobre a dependência de Deus e que a gente aprendeu com Paulo por causa do espinho da carne. Para depender de Deus, entenda o seguinte: os espinhos na carne nos levam à completa dependência de Deus. Os espinhos da carne nos levam completamente na dependência de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, que lemos capítulo 12, versículo 7, diz: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Somos completamente dependentes de Deus e precisamos continuar firmes nessa dependência. Mas surge uma dúvida: se Deus é Deus, por que Ele permite determinadas coisas acontecerem? Se Deus está completamente no trono, controlando todas as coisas, por que Ele permite situações acontecerem na minha vida? É exatamente para mostrar a sua fraqueza, a sua limitação e entender a sua dependência dele, a sua dependência da sua soberania, a dependência da sua graça. Como eu falei no início desse devocional, se está tudo bem, se está tudo fluindo, se está tudo perfeito, possivelmente esqueceríamos que dependemos do Senhor. Então aguenta firme, porque o que está acontecendo é para te mostrar que existe um Deus que cuida de você e que você precisa se voltar para Ele, entregar a sua vida e ser completamente dependente. Completamente dependente. Sabe, Jesus também teve um espinho na carne e Ele levou esses espinhos na crucificação. Ele levou sobre Ele todo o nosso pecado, tudo aquilo de ruim que tínhamos como escravos do pecado. Jesus Cristo levou na cruz como espinho, para que nós hoje pudéssemos ter uma vida plena. Então, entenda isso. Entenda que precisamos viver não olhando para a situação da nossa vida e nem do que está por vir. Precisamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E é de lá que vem o nosso sustento e o nosso governo.
Segunda coisa que precisamos fazer, além de entender que temos um espinho na carne que nos faz enxergar a dependência que temos do Senhor, é que precisamos manter uma vida de oração. Precisamos manter uma vida de clamor. Precisamos viver uma vida de entrega, porque a oração nos leva a depender de Deus. Sabe, queridos, precisamos orar. Precisamos orar por nós, por nossas famílias. Precisamos orar por nossos amigos. Precisamos orar pela nossa igreja. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar por pessoas que não conhecemos. Precisamos orar por aqueles que sofrem. Precisamos orar por aqueles que ainda não tiveram um encontro, um relacionamento, uma experiência com Cristo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, acho que foi semana passada, e me entristeceu muito quando essa pessoa disse assim para mim: pastor, eu não tenho motivos para orar. Eu não tenho motivos para orar. Eu falei: como assim você não tem motivos para orar? Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pelo seu trabalho, ore pelo seu país, pela sua nação. Queridos, nós temos N motivos para orar. Nós temos N motivos para orar. Precisamos orar, precisamos ter uma vida de oração. É a oração que move o coração de Deus. É a oração que mostra a nossa dependência a Ele. É a nossa súplica, é o nosso clamor que acelera o agir de Deus. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, mas a oração, ela nos faz sair do comum e viver o sobrenatural. Entenda uma coisa, queridos, quando você se coloca em oração, você entra num ambiente completamente sobrenatural, onde tudo se torna possível, porque quando você se coloca em oração, você está diante daquele que tudo pode e daquele que tudo faz. Então não deixe de orar, intensifique as suas orações, ore pela sua família, blinde a sua família com as orações. Quando oramos pela nossa família, nós estamos blindando a nossa família. Quando oramos pelos nossos amigos, nós estamos blindando os nossos amigos. Quando oramos pelas nossas igrejas, estamos blindando a nossa igreja. Então tenha uma vida constante de oração. Ah, mas eu não sei orar. Ué, não sabe conversar? Não sabe falar? O falar e o conversar é uma oração. Não precisa ter palavras ricas de conteúdo. Não precisa ter palavras de ser uma pessoa eloquente, não falar nada disso. Se coloque diante de Deus e fala: meu Deus e meu Senhor, estou aqui diante da tua presença, completamente desprovido, sem preconceitos, sem reservas, completamente entregue, porque eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha família, eu preciso do Senhor na minha igreja, eu preciso do Senhor cuidando do meu país, da minha nação, de todas as pessoas. Então ore, se coloque em oração. A oração, ela gera movimento no céu. A oração, ela gera movimento nas regiões celestiais. Sabe, Daniel, quando orou a Deus, ele não teve resposta imediata. E depois ele soube por quê. Porque a partir do momento que ele orou, houve uma guerra no céu, que não estava deixando a resposta de Deus chegar para Daniel. A palavra de Deus diz que o príncipe da Pérsia, que era o nome dado a um demônio, estava bloqueando as regiões celestiais e não deixando que a resposta que Daniel precisava chegasse até ele. Mas o curioso disso tudo
é que quando a batalha foi vencida no céu pelo Senhor, porque Ele sempre vence, Ele nunca perde batalha, um anjo disse para Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus já tinha enviado a resposta. Mas aí o príncipe da Pérsia, e aí vem a história. Sabe, nenhuma oração é em vão, nenhuma oração fica sem resposta. Então ore ao Senhor, clame ao Senhor. Quando você abre a boca para falar com o Senhor, você não está falando para os ventos, você não está falando para os ambientes que você está, para as quatro paredes que você está. Não, quando você abre a sua boca, você está falando com um Deus que diz assim, clama a mim, e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e impensáveis que você jamais viu. Existe o convite de Deus para o clamor, existe o convite de Deus para a oração. Deus é resposta para todas as demandas e questões da sua vida, inclusive para esse espinho na carne que te incomoda e que você ora e ele não sai. Tenha uma vida além da sua realidade. Ative a sua vida espiritual, viva no Espírito. Não viva na carne, queridos. As batalhas elas são vencidas no Espírito. As guerras são travadas no Espírito. Paulo disse, as nossas lutas não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. A guerra que você está, a guerra que você tem travado, não tem a ver com a sua carne, tem a ver com o seu espírito. Então continue firme. A maior arma que você tem é a oração, é a palavra de Deus. Jamais negocie essas duas coisas, a palavra de Deus e a oração. É tudo aquilo que você precisa para exercitar a sua dependência de Deus. Então, queridos, ore todos os dias, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, sua liderança, seu chefe de trabalho. Ore por todos. Mas eu não gosto dele. Não tem questão de gostar ou não gostar. A gente não está falando de sentimento aqui. A gente está falando de princípios e valores, de blindagem, para que tudo comece a fluir da forma de Deus. Eu não gosto disso, do A, do B, não importa, a questão não é essa. Ore sem cessar, diz Paulo. Ore, mas eu oro, ore mais. Mas eu clamo, clame mais. Sabe, queridos, você deve manter a sua postura de cristão, independente das circunstâncias, independente do que aconteça na sua vida. Mantenha-se firme em adoração, em oração, em leitura da palavra. Sabe, queridos, a gente vai precisar se manter firme nas nossas convicções, na nossa fé. Vamos precisar nos manter firme numa postura de oração. Sabe, queridos, quando o povo hebreu estava cativo no Egito, o que fez eles saírem do Egito, o que fez Deus atentar para aquele sofrimento, o que fez Deus escolher Moisés para que fosse o libertador daquele povo, foram as orações daquele povo. Aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava escravizado há 400 anos. Mas um dia, eles resolveram dobrar os seus joelhos e se colocar em oração, reconhecendo a sua dependência de Deus, reconhecendo que pela força do braço eles não teriam como sair dali. E depois dessa oração,
tudo mudou. Quando Deus chamou Moisés naquela sarça ardente, Deus disse para Moisés: eu escutei o clamor do meu povo. Eu escutei o clamor do meu povo. E ele enviou Moisés como instrumento para a libertação daquele povo. A sua oração, querido, não é em vão. Por mais que você ore, entenda e olhe e enxergue que nada aconteceu, a sua oração movimenta o céu. Daniel, para receber a resposta de Deus, ele teve que esperar 21 dias em jejum, em oração, porque houve uma guerra no céu para que Daniel não recebesse a resposta e não fosse abençoado por Deus. Mas o anjo do Senhor disse para ele: desde o primeiro dia que você orou, Deus escutou o seu clamor e te enviou a resposta. Então, queridos, aguenta firme, continua firme. Entenda que a oração, ela vai te levar na dependência de Deus. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, capítulo 41 a 43. Isso aqui é um relato de Lucas sobre Jesus. O Evangelho de Lucas é um evangelho que mostra a vida intensa de oração de Jesus. Agora eu faço uma pergunta. Se Jesus Cristo, que era o próprio Deus encarnado, que era o Filho de Deus, teve uma vida intensa de oração, quem somos nós para não orar? Se ele, um homem sem pecado, um homem perfeito, ele se afastava várias vezes da multidão para orar, por que você não ora? Nós que somos tão falhos, que somos pecadores, dependemos da graça, do favor de Deus, precisamos orar sim, precisamos ter uma vida de oração. É a oração que estreita o nosso relacionamento com Deus. É a oração que nos faz viver o sobrenatural. É a oração que nos faz subir de nível e começar a andar acima dos problemas, começar a andar acima das realidades que vivemos, começar a andar acima dos desafios, acima dos nossos sentimentos. A oração nos leva para o alto. A oração nos leva para o alto. Olha o relato de Lucas, capítulo 22, do versículo 41 a 43. Ele se afastou deles, ele quem? Jesus, se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E olha que interessante a oração de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ele se afastou para orar porque ele sabia que em seguida ele ia ser condenado, julgado, preso e morto numa cruz. E ele estava ali como um homem angustiado, triste, sentindo as dores que ele iria passar. Mas ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que devemos sempre fazer. Pai, que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, seja a base da minha existência, a base da minha vida, que a minha vida seja uma vida centrada na sua vontade. É isso que Jesus disse aqui. Jesus pediu sim, olha, se for possível, Senhor, se for possível, Pai, não faça eu passar por isso, não faça eu beber esse cálice, se for possível. Mas graças a Deus, o Pai não atendeu o pedido do seu filho, porque senão não estaríamos aqui.
E graças a Deus, Jesus Cristo reconheceu que a vontade dele não era o principal, não era a principal questão ali. Porque depois ele diz, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando você orar, submeta a sua vontade à vontade de Deus. E depois disso, conta o versículo, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Sabe, queridos, quando você ora, quando você se coloca em movimento, existem anjos enviados por Deus que te fortalecem, que te dão um renovo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Existe um Deus que te guia, que te orienta, que te fortalece, que te sustenta, independente de qualquer situação. Existe um Deus que disse que estaria conosco todos os dias. Ele está aí com você agora. Ele está aqui comigo agora. Os seus anjos estão conosco, nos guardando, nos protegendo. Creia na sua dependência de Deus, que é a melhor coisa que pode acontecer. É você ser completamente dependente de Deus. Mas tenha uma vida de oração, porque isso vai te levar à dependência de Deus. Sabe, é bom saber que a vontade de Deus prevaleceu, que Jesus sofreu um breve momento. Sabe, querido, existem questões que é melhor doer agora, passar por essa dor agora e contemplar a alegria que está por vir além dessa dor. Eu falei no devocional anterior ou no outro, eu não lembro qual, mas quando Jesus Cristo olhou para a cruz, para aquela dor, para aquele sofrimento que ele ia passar, ele conseguiu olhar além daquilo ali. E aí ele viu eu e você, além daquela cruz. Por isso ele suportou a vontade do Pai. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Ele está vivo, sentado num alto e sublime trono, contemplando todas as coisas. Então continua firme. Tenha uma vida de oração, porque essa vida de oração vai te levar à dependência de Deus. Terceira coisa que aprendemos com Paulo para ser dependente de Deus: viver na graça de Deus nos leva a depender dele. Viver na graça de Deus nos leva a depender dele. A graça de Deus é suficiente para mim e para você. A graça de Deus nos basta. É pela graça que vencemos. É pela graça que vivemos. 2 Coríntios, Deus disse para Paulo, capítulo 12, mas ele me disse, Paulo falando, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. Então, queridos, se sinta assim fraco, se sinta assim abatido, sinta-se sim triste quando a tristeza vier, mas entenda que nisso tudo existe a presença de Deus, existe a sua bondade, existe a sua vontade prevalecendo. E é essa vontade que vai te alegrar. Entenda, você voltará a sorrir pela graça de Deus. Você voltará a sorrir pela graça de Deus. Viva pela graça de Deus. A graça de Deus é tudo aquilo que Deus nos dá sem merecermos. Ele nos dá a vida, não merecemos a vida porque o salário do pecado é a morte, mas Ele nos dá a vida e vida em abundância. Ele nos dá alegria, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá a inteligência, os discernimentos, os pensamentos para entender a vida, entender as coisas que passamos por ela. Tudo isso é pela graça de Deus. Tudo isso é pela graça de Deus. Sempre devemos estar dispostos a aceitar e a ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, como fruto da sua graça e do seu amor por nós. E quarta e última coisa que devemos entender para que possamos depender de Deus é que o amor de Cristo nos leva
à dependência de Deus. Entenda isso. O amor de Cristo nos leva à dependência de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de novo, versículo 10 que lemos, diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte. Por amor a Cristo, nós vencemos. Sabe, queridos, por causa de Jesus Cristo, ainda há esperança. Às vezes você pode perder uma batalha, mas você jamais perderá a guerra, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Está com você. Sabe, Paulo sentia prazer nas suas fraquezas, porque nessas fraquezas era revelada a dependência dele, de Deus. Então aguenta firme, continue firme nas suas convicções, no seu propósito de vida, na sua fé. Você e eu precisamos estar inabaláveis para enfrentar os dias que virão, os dias que já estamos vivendo, alicerçados no Senhor, até o dia que possamos dizer que nem Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ser uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, permaneça firme diante das adversidades da vida, diante das coisas que podem vir, diante dos problemas e desafios, pois essas adversidades, elas provam a nossa fé e produzem em nós perseverança para continuar caminhando, independente das circunstâncias. E essa perseverança, ela é uma ação completa do Espírito em nós, a fim de que possamos amadurecer a cada dia e nada irá nos faltar, porque reconheceremos a nossa dependência de Deus. Aprenda a depender de Deus. Quando os espinhos vierem, lembre-se do que diz Provérbios. Olha Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ah, queridos, dependa do Senhor para tudo. Dependa do Senhor para tudo. Sabe, que possamos ter a ousadia, que possamos ter a convicção de que Paulo teve, quando ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Sabe, queridos, viva a vida de Cristo. Viva a vida que Deus está te proporcionando a viver, de oração, de dependência, de reconhecimento das limitações, da fraqueza como ser humano. É nessa fraqueza, nessa limitação, nessa dependência que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir na sua vida. Amém, queridos? Entenda que os espinhos nos levam para a dependência de Deus. A oração nos leva à dependência de Deus. Viver na graça dele, entendendo que tudo é pela graça, nos leva a depender dele. E o amor de Cristo por nós nos leva a depender dele. Seja dependente de Deus a todo tempo, a todo instante. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus me deu ontem no meu coração. Como eu falei, ela foi resultado de um misto de sentimentos que me assolaram ontem, me trouxeram preocupação, me trouxeram angústia, me trouxeram medo, mas precisamos ser maduros suficientes para administrarmos os nossos sentimentos,
submetê-los ao senhorio de Cristo e entender que nada acontece na humanidade, sem a permissão de Deus e sem um propósito estabelecido pela sua soberana vontade. Então precisamos entender que somos completamente dependentes do Senhor para tudo e que devemos viver uma vida de dependência, de limitações, de graça, de favor e de entrega completa a um Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas e que jamais perde uma batalha e jamais perde o controle de qualquer situação. Amém? Viva nessa dependência. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Entenda que você faz parte de um povo remido, justificado, transformado, alicerçado em Deus. E jamais negocie a sua vida de oração, a sua leitura da palavra, os seus princípios e os seus valores cristãos. E continue a jornada da sua vida, porque os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Creia nisso. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa nos fortalecer, para que Deus possa nos sustentar a cada dia e para que Deus possa nos fazer entender e reconhecer que somos completamente dependentes dEle. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, com o nosso coração repleto de gratidão pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por nos fazer acordar, nos fazer despertar e estarmos aqui diante da Tua presença, porque esse momento o Senhor já tinha marcado na sua eternidade e aqui estamos para vivê-lo intensamente. Obrigado, Senhor, por continuar a Tua obra sobre as nossas vidas, porque eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele irá completar. Porque o Senhor é fiel, independente das circunstâncias, independente dos momentos que vivemos, o Senhor continua sendo Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem de um governo, a última palavra não vem de um momento, a última palavra não vem de sentimentos. A última palavra vem do Senhor. E é nessa palavra que eu quero me apegar. É nessa palavra que queremos tomar como palavra final, de que o Senhor derrama sobre nós graça, favor, sustento, sabedoria, alegria. Tudo provém do Senhor. Sabemos que nada, Pai, nada foge do seu controle. O Senhor é o governo estabelecido em Deus e é um governo eterno que jamais terá fim. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor e Deus, e em Ti louvamos e Te adoramos e continuaremos sempre na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra de hoje, que nos mostrou que existe sim em cada um de nós um espinho na carne, que nos faz olhar para a nossa fraqueza e reconhecer as nossas limitações e entender que somos completamente dependentes do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que basta uma palavra Tua, basta um toque do Senhor e tudo se faz novo, tudo se transforma. Pai, eu te peço por esses que estão online conosco, que o Senhor agora, através do Teu Espírito, venha de encontro com as necessidades, venha de encontro com os anseios, venha de encontro com os sentimentos e pensamentos que agora podem estar existindo no coração de cada um deles. E que haja realmente, Senhor, a Tua paz sendo prevalecida neles e que eles possam viver intensamente, reconhecendo a sua dependência
e as suas limitações, e entendendo que é pelo Senhor, que é no Senhor e é que é por Deus que a vida deles flui e caminham. Que eles possam entender que toda a situação da vida deles está debaixo da tua vontade e que eles possam viver a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Que esta palavra que foi dita aqui hoje, Senhor, possa invadir o coração deles e produzir frutos de entendimento e que possam entender que uma vida tem que ser uma vida vivida na tua presença, aguardando o teu agir, aguardando a tua vontade, que ela deve ser a vontade soberana para todos nós. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a sua casa, suas famílias, seus filhos, que o Senhor os guarde, os proteja, os livra de todo o mal e que todo aquele sentimento de medo, de insegurança, de incredulidade que possa existir seja queimado agora pelo fogo da tua glória e que só haja espaço para a tua presença. Que teu Espírito os conduza, os orienta. Pai, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sabedoria sobre a vida dessa família, dessa casa, e que eles possam ter o discernimento espiritual para identificar a tua vontade e nela prevalecer e nela viver. Não peço só por eles, Pai, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser extremamente abençoados como fomos aqui e que eles possam receber essa palavra como um alerta, como um alicerce, para que eles possam continuar triunfando, caminhando na sua presença e vivendo a sua vontade, completamente dependentes do teu agir, da tua graça e do teu favor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia que está começando, que eu tenho certeza que será um dia extremamente abençoado, porque o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as coisas, e agindo Deus, quem impedirá? Por isso, Pai, nos fortaleça nesse dia e nos faz continuar a caminhada da qual nos foi proposta, para que possamos chegar triunfantes do outro lado e dizer, só podia ter sido Deus. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra seja uma palavra de conforto, de ânimo, de graça e que vocês possam viver tranquilos, na paz do Senhor que excede todo entendimento. Que Deus possa realmente ser o centro da sua vida, que você possa estar sempre disponível a viver no centro da vontade de Deus, completamente dependentes, mantendo a sua vida de oração intensa. Ore pela sua família, blinde a sua família. Ore pela sua igreja, blinde a sua igreja. Ore pelas pessoas que você nem conhece, blindando os seus amigos, blindando a sua nação, o seu país. Ore incessantemente e que Deus te abençoe profundamente. E viva tranquilo, porque quem manda na sua vida, quem controla a sua vida, quem governa a sua vida, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entenda que não pertencemos a este mundo, fazemos parte de um outro reino, onde não terá fim e onde voltaremos um dia e estaremos sempre com o Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, haverá só alegria radiante que emana do próprio Deus. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de vocês, que Deus continue vos abençoando e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. E vamos continuar o nosso desafio bíblico. Vamos continuar lendo o livro de Salmos e hoje vamos ler o capítulo 31. Leia, medite na palavra, suporte todos os desafios através da palavra de Deus e de uma vida de oração. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.